Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Design Oficina. Eu me chamo Gustavo Falcão e hoje a gente vai falar tudo sobre lixa. Vários tipos de lixamento, vários tipos de lixa, o conceito por trás de tudo. Quer dizer, a gente vai abordar o assunto de uma forma bem geral, tá? Eu acho que vai ser um vídeo bem legal. Então fica aí comigo, se inscreve no canal já, deixa aquele joinha, tá? E qualquer dúvida, qualquer comentário que você quiser fazer, por favor, deixa aí embaixo, beleza? Bom, então pessoal, o lixamento pode parecer uma coisa simples, mas na verdade tem muita coisa por trás dele. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é por que lixar? Quer dizer, quais motivos você tem para lixar? Na verdade tem muitos, e eu vou falar alguns deles aqui para vocês, tá? Bom, o primeiro motivo que eu separei aqui é o seguinte: quando você tem uma peça que já é utilizada, quer dizer, é uma peça antiga, você quer renovar ela, você precisa lixar para tirar tinta, para tirar verniz, quer dizer, é o tipo de lixamento que a gente usa para retirar um acabamento. Outro tipo de lixamento também que a gente pode fazer é simplesmente para tirar farpa, né? Tirar aqueles cabelos da madeira. Muita madeira maciça, ela vem com muita farpa e tudo mais quando ela está bruta, então a gente dá aquela lixada, muitas vezes na mão mesmo, só para tirar esse espetado da madeira. Compensado também é um composto que ele vem todo arrepiadinho, então muitas vezes a gente não quer desbastar o compensado, a gente só quer tirar aquelas farpas, tá? Então isso é mais um motivo pelo qual a gente lixa. Bom, mais um motivo é você fazer algum efeito de acabamento. Como assim? Você já ouviu falar em pátina ou envelhecimento? Então, muitas vezes a gente usa o lixamento para dar esse efeito na madeira. Então a gente vem com uma tinta ou com algum verniz ou alguma coisa que seja propício para fazer esse determinado efeito, e depois que ele está seco vem lixando e aplica outra tinta ou outro composto, enfim, a gente vai fazendo esse efeito. Então o lixamento dessa forma você usa para dar uma cara diferente, tá? Para dar um acabamento que você escolheu. E os outros dois últimos motivos, que são os mais básicos, e eu quero entrar um pouquinho mais a fundo neles, que é desbaste e acabamento. Então vamos para o próximo tópico, que vai ser esse: desbaste e acabamento, e a relação desses dois tipos de lixamento. Bom, gente, o desbaste e o acabamento são os motivos mais comuns pelos quais a gente lixa uma madeira. Quando você quer diminuir o tamanho da madeira, ou seja, você quer tirar um pouquinho de material para ela ajustar em algum lugar, ou para, enfim, ela encaixar em algum lugar, ou mesmo para você ter a espessura que você quer da madeira, ou para você diminuir um pouco ela, você está fazendo um lixamento por desbaste, ou seja, você está retirando o material. Na verdade, você está sempre retirando material. Só que o desbaste, ele tem esse objetivo. O objetivo dele é retirar material para você diminuir o volume da peça, independente do sentido que ela esteja. Tá? Então, geralmente, lixamento de desbaste, a gente usa lixas mais grossas mesmo, né? Porque a gente quer tirar mais material em menos tempo. Já o lixamento por acabamento, a gente está pretendendo deixar a madeira mais lisa. Então, a gente vai, como sempre, começando pela mais grossa e diminuindo, mas com o objetivo de chegar até uma lixa bem mais fina, para madeira ou para qualquer outro material ficar mais liso possível. Tá? Então esse é o desbaste por acabamento, na verdade para mim é o mais comum, é o que a gente encara como finalização da madeira, tá ok? Bom pessoal, tem uma coisa que eu gosto muito de falar sobre lixamento, que é o seguinte: o conceito do lixamento. O que é lixar? Como que a madeira reage, né? O que realmente está acontecendo na madeira quando a gente lixa? Bom, para falar disso, eu vou começar numa lixa mais grossa, para vocês imaginarem uma lixa 50. Tipo essa daqui, ó. Tá ok? Isso aqui é uma lixa de tecido. Depois a gente vai falar sobre os tipos de lixa, mas isso aqui é uma lixa bem grossa. Será que dá para vocês verem? Não sei se perdeu o foco aí, desculpa se perdeu. Mas a lixa grossa, ela começa fazendo grandes arranhões na madeira. Na verdade, o conceito de lixar é arranhar. Quando você lixa, você está arranhando a madeira. E isso faz com que ela perca material. Como eu já falei, né? Independente do tipo de lixamento, você vai estar sempre perdendo um pouco de material. Mas, imagina a seguinte situação. Você tem uma plataforma lisa. Imagina um foco muito grande na madeira, você vendo ela bem de pertinho. Quando você lixa com uma lixa grossa, ela cria arranhões grossos, tá?
Para você diminuir esses arranhões grossos, você tem que passar para a lixa seguinte, quer dizer, de uma lixa 50, você vai para uma lixa 60 ou 80, por exemplo. E esses arranhões vão cada vez diminuindo mais. Imagina como se fosse aqueles marcadores cardíacos de hospital, né, que vai para cima e para baixo. O lixamento mais grosso, o ponto de cima está muito longe do ponto de baixo, então os arranhões são grandes. Quando a gente vai diminuindo a lixa, esses arranhões vão diminuindo também, ele vai ficando cada vez mais liso. Então quando a gente vai de uma lixa 50, depois para uma 80, 100, 120, 180, enfim, chega lá na 220 ou 300, esses arranhões estão micro arranhões quase imperceptíveis, tá? E se a gente for evoluindo, a gente chega no polimento, que é deixar, é o finalmente do arranhão, quer dizer, é o finalmente do lixamento. A gente deixa a madeira ou qualquer material tão liso que ele parece espelhado, então os arranhões ficam realmente imperceptíveis. A olho nu então nem se fala, tá? Então esse é o conceito do lixamento, é você arranhar a madeira até você alcançar determinado objetivo. Bom pessoal, outra coisa bem importante de se falar em relação ao lixamento de madeira é que você tem sempre que lixar a madeira no sentido do veio, tá? Como assim? Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um pinus, tomara que esteja dando para ver bem daí. Eu não vou aproximar por causa do foco da câmera. Então assim, você vê que tem veios, né? O pinus é muito claro porque ele tem duas colorações, então dá pra gente ver bem. Você vê que os veios estão nesse sentido. Então eu nunca vou lixar minha madeira assim, ó, porque isso vai criar alguns arranhões que depois vai ser muito difícil de eu tirar. Eles estão indo ao contrário do sentido do veio da madeira, então eles brigam muito e você percebe muito. Então a gente sempre lixa a madeira no sentido do veio. Eu vou lixar assim, ó. Independente de eu estar lixando com uma máquina ou eu estar lixando manualmente, eu vou sempre fazer esse movimento. Porque quando a gente arranha no sentido do veio, os arranhões se misturam com os veios de certa forma e ficam muito mais imperceptíveis, ou seja, a gente vai ter muito menos trabalho lixando para chegar naquele acabamento que a gente quer, tá? Então não esqueçam disso, pessoal, para vocês lixarem madeira, sempre no sentido do veio, ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de lixa. Quer dizer, na verdade os tipos de lixa, eles estão bem ligados ao tipo de máquina que ele vai ser usado, né? Mesmo que seja manual, ele vai estar ligado ao tipo de atividade que você vai estar realizando. Eu peguei algumas aqui para mostrar para vocês, quer dizer, aqui a gente tem duas lixas, uma delas é uma lixa de papel comum, tá? Isso aqui, se eu não me engano, tem um tamanho de carta, não chega a ser um tamanho A4, mas essa lixa aqui de papel é a lixa mais comum, a gente usa ela na lixadeira mais comum, que é a treme-treme, ou manualmente. Essa aqui também se usa em parede, mas não é essa, a lixa de parede, essa aqui é a lixa de madeira, tá? Você dobra aqui, corta, ela é fácil pra caramba, quer dizer, é uma lixa barata, isso aqui custa um pouco, e é a lixa mais utilizada. Parecida com ela também, que é no mesmo formato, a gente tem essa lixa de tecido. Isso aqui já é uma lixa de ferro, tá gente? Não é lixa de madeira, não é lixa, enfim, é uma lixa de ferro. Você pode usar para madeira? Pode. Tá? Muita gente usa a lixa de ferro para madeira porque ela, por ser de tecido, ela é muito mais resistente. Ela dura muito mais. Tá? Então, enfim, vai da preferência. Eu não gosto muito porque acho ela um pouco bruta. Mas de qualquer forma, ela é um pouco mais cara, claro. Né? Essa aqui é uma lixa dessa, enquanto uma de papel está custando um e pouco, aqui no Rio de Janeiro, né? Essa lixa aqui de tecido deve estar custando aí quase uns R$5. Tá, ok? Mas como eu falei, ela dura bastante, você também consegue cortar e adaptá-la na máquina. Mas enfim, é uma lixa de ferro, não é uma lixa de papel. Vamos para mais alguns tipos aqui. Eu tenho mais dois tipos aqui. Isso aqui é uma lixa de cinta, tá gente? Ela é feita para uma lixadeira de cinta, né? Lógico, você encaixa ela aqui, ela tem um sentido, você vê que tem uma seta aqui, né? Ela tem um sentido para ela acontecer, né? Ela tem uma emenda aqui, porque ela é feita de um rolo, né? Ela é feita a partir de um rolo de lixa. E eu diria que essa lixa aqui, essa lixa amarela, ela é muito mais resistente que a lixa de papel, mas eu não tenho certeza se ela é mais resistente que a lixa de tecido. Mas é uma lixa muito boa, tá? Como ela é para máquina, e máquinas são brutas, principalmente lixadeira de cinta, a máquina é bem bruta, ela tem que ser bem resistente, tá? É uma lixa que eu gosto bastante, é cara, não é tão fácil de achar. Cada máquina tem um tamanho diferente, então é um pouquinho mais chato, mas é mais um tipo de lixa. Outro tipo de lixa, vem aqui nos pacotinhos desse, é a lixa de disco.
Isso aqui a gente consegue adaptar em várias lixadeiras de disco, pequenas, manuais, tem politriz, na verdade, que se eu não me engano essa lixa é feita para politriz, já vou falar dela, dessa máquina. Então, quer dizer, essa lixa, ela é relativamente mais cara pelo tamanho dela por alguns motivos. Primeiro que ela já é cortadinha, no tamanho redondo, né? Já tem aqui os furos para saída de ar e tudo mais, entrada de pó, muitas vezes sucção de pó, né? E outro detalhe é que ela tem um velcro aqui atrás, ela tem aquele tecidinho que gruda no velcro da máquina. Então isso aqui é muito prático para você trocar a lixa. Acaba sendo mais caro e mais difícil de achar, mas é uma lixa bem legal também. Opa, caiu. É uma lixa bem legal também e, enfim, pro determinado uso dela, né? E o último formato de lixa, gente, se é que a gente pode dizer assim, o último formato de lixa que a gente consegue comprar é em rolo, tá? Você compra, como eu falei, é como se fosse essa lixa aqui de cinta, só que é um tecido bem grande e ele vem em rolo. Você pega ele, corta no tamanho que você quer, pode fazer esse tipo de colagem para adaptar na sua máquina ou pode usar do jeito que você quiser. Então, é só o formato que ele vem, é praticamente o mesmo tipo de lixa que esse daqui, por isso que eu estou falando em formato, não estou falando muito de tipo. Mas enfim, como eu falei, as lixas elas se adaptam às máquinas que elas são usadas, né? Para lixar a mão, você tem essas duas básicas que eu mostrei aqui no início. Então é uma coisa bem relacionada e por isso que agora a gente vai entrar nos tipos de lixadeira que existem. Bom pessoal, vamos então para os tipos de lixadeira. No mercado existe uma imensa variedade de tipos de lixadeira, tá gente? Existem lixadeiras manuais, que é para você trabalhar com ela na sua mão. Existem lixadeiras estacionárias, que são máquinas, né, pesadas, que ficam no chão e você trabalha com a peça, né, de madeira na sua mão, passando na máquina. E existem acessórios, né, para você lixar manualmente, é uma infinidade de coisas. Eu vou até usar minha colinha aqui porque tem muita opção. Então vamos lá. A primeira e mais básica tipo de lixadeira é a lixadeira orbital, tá? É a famosa treme-treme. Ela é mais básica, ela é mais barata, na verdade ela é bem versátil. Ela não é a mais potente, mas é a lixadeira que você provavelmente vai começar, né? Se você estiver pensando em comprar uma lixadeira, você vai comprar a lixadeira orbital, que, como eu falei, é básica, barata, versátil e você consegue adaptar, como eu falei, não adaptar, na verdade, é feito para isso. Você consegue usar a essa lixa aqui, que é a lixa mais barata, mais comum, então é a máquina que a maioria das pessoas, marceneiros, dos lobistas tem, a lixadeira orbital. A próxima lixadeira é a lixadeira rota-orbital. Ela é muito similar, quer dizer, ela é relativamente similar à orbital, só que ela rotaciona também. A base dela, ela não só treme. Voltando um pouquinho para a orbital, a base da lixadeira orbital, ela treme, ela gira excentricamente, ou seja, ela gira fora do eixo, o que faz com que a máquina trema e ocorre o lixamento. Já na rota orbital, ela tem essa função de girar fora do eixo, mas além dela girar assim, ó, fora do eixo, ela ainda gira assim, então ela é roto-orbital, certo? Roto porque ela gira no eixo dela, mas ela também gira excentricamente em outro eixo. Essa lixadeira é um pouco mais potente, ela usa lixas bem parecidas com essa aqui, se eu não me engano é um pouquinho menor. Ela é redondinha assim, ela já vem cortadinha, ela tem esse velcro atrás, que é para facilitar de você botar e tirar. Muito mais caro, muito mais difícil de achar, mas é muito legal. Essa lixadeira rota orbital, ela é um pouco mais potente e ela é mais fácil de trabalhar, enfim, mas é uma máquina mais cara mesmo e, como eu te falei, tem esses abrasivos aqui, que são as lixas, que não são tão fáceis nem tão baratos, mas é uma máquina bacana também de ter. Bom, a próxima máquina é a lixadeira de cinta, como eu falei para vocês. Tem vários tipos de lixadeira de cinta, eu vou falar desse momento da manual, que é uma máquina que você usa na mão mesmo. Ela é uma máquina um pouquinho difícil de usar, como eu falei, ela é muito bruta. Se você ficar muito tempo parado no mesmo lugar, ela vai fazer buraco na sua madeira. Então você tem que estar sempre passando ela, puxando, né? Porque ela gira de uma forma que você vai puxando para fazer o lixamento. Então você deixa ela ir, porque ela corre para frente e você vai puxando. Deixa ela ir e vai puxando. É assim que você trabalha com ela. Ela é uma lixadeira essencialmente de desbaste, tá gente? Você quase nunca vai usar a lixadeira de cinta para fazer acabamento. Como eu falei, ela é muito bruta. Então você tem um risco aí de você estar numa fase de um acabamento que você não pode mais desbastar o material, dá um mole e ela vai lá e come um pedaço a mais da madeira, é um super trabalho. Tá ok? Então vamos para a próxima. Bom, a próxima que eu separei aqui não é exatamente uma lixadeira. Na verdade, a função de lixar é quase que uma função secundária dessa máquina.
que é a esmerilhadeira. Eu vou botar duas aqui no mesmo tipo, a esmerilhadeira e a politriz. Elas são duas máquinas muito parecidas, elas têm um porte um pouco diferente, a rotação um pouco diferente, mas as duas fazem a função de lixar. A esmerilhadeira, ela é muito mais usada para ferro, tá, gente? Então ela... Bom, a esmerilhadeira, ela é muito mais utilizada para ferro, tá? A gente, dependendo do disco que você põe nela, dependendo da ferramenta, né, que você adapte nela, ela vai cortar metal, ela vai lixar, ela vai desbastar, ela vai polir, ela até tira ferrugem, tem uma escova nela, tira ferrugem. Mas a gente consegue encaixá-la também no universo de lixadeiras, porque existem, digamos assim, disco, na verdade um disco flap que chama, você adapta na esmerilhadeira e você lixa, assim, é uma lixadeira também de desbaste, dificilmente você vai fazer acabamento com ela, mesmo motivo, por ela ser muito bruta e tudo mais. Ela não tem uma base que apoie na mesa, como são as outras que eu falei, né, como a de cinta orbital e a rota orbital. Na verdade ela tem um disco, você trabalha com ela empunhada e vai passando parte daquele disco, né, lateral daquele disco. Você nunca vai conseguir passar o disco inteiro porque no centro tem um eixo. Então você vai lixando assim, ó, tá? Ela vai girando e você vai lixando com parte do disco, como eu falei. Bom, agora a gente vai passar um pouquinho mais rápido, que são muitos tipos de lixadeira. E a próxima lixadeira que eu separei aqui é a lixadeira de disco. Existem infinidades de tipos de lixadeira de disco. Existe essa grandona que eu botei aqui na tela para vocês. Tem lixadeiras menores. Tem como você adaptar uma lixadeira muito facilmente. Você faz uma lixadeira de disco, por exemplo, com eixo jacaré e um motor. É bem simples. E é uma lixadeira bem versátil. Você consegue trabalhar com peças menores, para desbaste e tudo mais. Eu particularmente gosto muito, já tive várias. Sempre fiz pequenas lixadeiras de disco através de motores de ventilador velho, motor de eletrodoméstico usado, quebrado. Eu sempre pego e tento fazer uma lixadeirazinha porque, enfim, não custa nada, é muito fácil e é bastante útil. Bom, outros dois tipos de lixadeiras de cinto que a gente tem, uma delas é a lixadeira conjugada, que é uma lixadeira estacionária. Ela tem uma parte que é de cinta, relativamente grande, geralmente tem quase 1 metro, não sei se é o porte da lixadeira ou se é a lixa, enfim, é uma lixadeira bem grande, e você consegue trabalhar peças nela, só que ela fica parada, né, ela fica estacionária e você vem com a peça em cima dela. Então essa lixadeira conjugada, ela tem essa parte de cinta e ela tem essa partezinha de disco também, então por isso que ela chama conjugada, ela é cinta e disco. Muito versátil, muito legal essa máquina, eu não tenho ainda, mas pretendo ter ela um dia. Outro tipo de lixadeira de cinta é aquela lixadeira gigantesca, que geralmente serve para porta. Tá? Geralmente carpinteiro, marceneiro usa essa lixadeira para aplainar a porta. Dá acabamento também, enfim. Mas você imagina você ter que dar acabamento numa porta, primeiro deixar ela toda plana, né, certinha. E depois você dá acabamento várias vezes, né, fica uma lixadeirazinha pequena, é meio sem condição. Ainda mais com uma linha de produção, fica muito inviável. Então tem essa lixadeira gigantesca, a porta fica apoiada, a lixadeira vai, ela desce e vai passando na porta enquanto a lixa corre, né? É bem brutona. Eu particularmente nunca usei, tenho curiosidade, mas tá aí, é uma delas. Bom, outra lixadeira que sinceramente eu não sei nem se existe no mercado, se o pessoal adapta. Eu já fiz uma, espero que eu tenha algum vídeo para botar aqui na tela para vocês, se eu tiver eu vou botar. Que é uma lixadeira, parece com um desengroço, é como se fosse um desengrosso, né? Uma máquina estacionária, ela tem um rolo. No caso, em vez do rolo ter as lâminas de desengrosso, ela tem uma lixa e ela serve, sim, para você aplainar placas de madeira, né? Isso pode ser pedaços menores também, mas ela serve mais como uma plaina, tá? Então ela vai deixar sua superfície bem retinha, bem lisa e tudo mais. Então essa é a lixadeira, uma lixadeira de desengrosso, de rolo, é uma mistura assim, tá ok? Vou ver se eu boto um exemplo para vocês aí. E o último tipo que eu separei, que é uma lixadeira que sinceramente eu não gosto muito, não por causa do efeito dela, mas por causa da máquina que ela tem que ser adaptada. Na verdade é um cabeçote lixador. É um tambor de lixa, tá? É um tambor ou de madeira, se você fizer, ou então de metal, que você bota uma lixa em volta e ele gira, você consegue fazer esse lixamento. Só que esse tambor ele tem que ser adaptado numa tupia estacionária, que é uma máquina que eu não gosto. Eu já tive uma máquina dessa na minha oficina, é uma máquina extremamente perigosa, porque ela é bruta e ela tem um giro assim, qualquer coisa que voe dela é muito perigoso. Então, não gosto dessa lixadeira, eu tenho uma implicância enorme com ela, mas é um tipo de lixadeira, ela existe, ela tem suas funções,
né? Como ela é de rolo, né? Ela é um cilindro assim e gira, você consegue fazer partes de dentro de uma curva, tá? Então é basicamente a função dessa lixadeira aí. Para fechar, né? Que a gente falou um monte aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei abordar o máximo de coisa possível ao redor desse assunto que é o lixamento. Se ficou alguma dúvida ainda, gente, põe nos comentários, tá? Ajuda o canal aí. Não só o comentário é legal para tirar dúvida, mas é legal para engajar também, então dá essa força aí. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, tá ok? Dá mais uma olhadinha nos outros vídeos aqui do canal, tem umas coisinhas legais também. Eu ainda tô começando, mas eu pretendo encher cada vez mais de vídeo, cada vez mais de conteúdo para vocês. Tá ok, galera? É isso aí, um abraço, até a próxima.